Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal, agradecidos a Deus pela oportunidade das lições aprendidas ao longo dessa semana que passou, né? Na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Nós vamos continuar estudando o livro Plenitude, no capítulo 12, onde ela vai falar sofrimento ante a morte. Lembrando sempre que o objetivo da Joana é justamente nos auxiliar nessa estrutura psicológica que vai nos ajudar a viver melhor, valorizando cada momento, cada dia, como se realmente fosse o último, sabendo que a vida não cessa. Eduardo, é a partir do parágrafo 19º. Então vamos nós. Vamos até voltar um parágrafo. Sim. Só, porque a gente foi exatamente no finalzinho. Vamos voltar aí do 18º parágrafo, quando Joana falou algo muito importante. Ela diz que a morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar em desespero. Antes, alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Pode parecer estranho para muitas pessoas, Miranda. A Joana falar que a morte de um ser amado deveria ser um motivo de alegria para a gente, especialmente se a sua existência foi digna. É o cumprimento do dever, né? A importância da doutrina espírita em nossa vida é que ela fala da realidade de Deus, do espírito e da vida. Então, estar no corpo físico, vivendo experiências, é uma bênção, mas nós não estamos limitados a isso. Não somos espírito só quando estamos no corpo, ao contrário. Nós somos espírito incondicionalmente. O corpo é um episódio temporário. Então, que possamos compreender essa fala aí, não levarmos a mal Joana, né? Que ela não está pedindo que a gente seja indiferente. Ah, como é que pode isso? Quer dizer que eu tenho que ficar alegre com a morte de quem eu amo? Pois é. Parece um contrassenso. Ainda ontem conversávamos com uma amiga, mas ele para mim é como um pai. Olha, se ele te deu a dedicação de um pai a você, seja grata, dando a ele o direito agora de descansar. Está idoso, fragilizado, precisando de repouso. A vida segue e vai trazer a oportunidade de você expressar sua gratidão com escolhas mais acertadas. Chegou alguém... Chegou ele, Renato Souza, dormiu até a tarde hoje. Estou me materializando. Tá aprontando. Olá a todos. Dormiu até tarde, Renato. Mas é o tempo, esse frio. Esse friozinho gostoso. Então. Até parece, né? Mês de dezembro, quente a beça. Nossa. Não dá, né? Então, ó, seja bem-vindo, Renato Souza. Estamos aqui, vamos lá, né? Ó, nós estamos aí, Renato Souza, no capítulo parágrafo agora. 12, tá? Sofrimento ante a morte, no 19º parágrafo. Miranda está localizando ali. E a gente estava conversando aqui, Renato, porque Joana diz, no 18º parágrafo, que a morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar em desespero. Mas ela vai mais longe. Antes, alegria. Especialmente se a sua foi uma existência digna. E a gente estava falando que tem muitos ouvintes agora que estão nos acompanhando que perderam a presença física de entes queridos e podem achar estranho que o espírito Joana de Ângeles diga que a gente deveria ficar alegre, né? Porque como ficar alegre quando alguém que nós amamos deixou o corpo físico, partiu, né? Mas Joana está falando sobretudo quando a pessoa teve uma vida digna, isto é, se esforçou no bem, se esforçou por ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, tanto na parte material quanto na parte espiritual, emocional, familiar. Porque a gente tem uma ideia da morte de muitos sofrimentos, de muita dor. Porém, a morte, para muitos espíritos, meu pai fala que não quer morrer nunca, né? Que meu pai tem um medo da morte terrível. Mas eu falo para ele assim, olha, a morte, pai, é muito boa. Para uma pessoa que viveu uma vida, não precisa ser santo não, mas viveu uma vida minimamente dentro da dignidade, essa pessoa vai encontrar no plano espiritual a paz, a alegria, né, de reencontrar afetos, de poder ter oportunidade. Outro dia a Miranda estava falando que o Joãozinho estava feliz que ele foi lá na Capadócia, né? Olha só. Que era um sonho dele, né? Todo feliz. Conhecer, né? Foi conhecer a Capadócia. Então, um amigo nosso desencarnado, Joãozinho, que já teve até aqui sentadinho onde eu tô aqui na rádio,
falando nesse microfone, e ele tinha esse sonho, e como desencarnado... Ele tem veneração a Jorge da Capadócia. João trabalhou num presídio na Fricaneca. Então, ele era da Umbanda naquela época, não é? E tem muita gratidão, porque em situações de mais cansaço, ele disse que teve um dia que estava quase cochilando e ouviu um barulho de patas de cavalo. Quando ele abriu o olho, passou aquele cavalo branco na ala e ele acordou. Estava acontecendo uma proposta de fuga e ele conseguiu gritar fuga e o pessoal parou. Interessante do João que no outro dia, aí os internos, como ele fala, diziam assim: seu Werneck tá com um pulmão, ó, não ficavam com a raiva dele não, entendeu? Porque ele estava no plantão dele lá. Num primeiro momento, num segundo momento, e às vezes até num terceiro momento, quase ninguém está acostumado a encarar isso com naturalidade, com essa naturalidade que a Joana passa pra gente. Sim. Não dá, não é desse jeito que funciona. Nós mesmos. Mas nós mesmos, começar por nós espíritas, não é? E eu ouço vários espíritas dizerem assim: eu vou dar muito trabalho quando desencarnar. Não é? Muitos vão dar muito trabalho, sem dúvida. Mas não deveríamos, né? Pelo conhecimento que nós temos. Sim. A gente tem que assumir uma responsabilidade diante disso. Isso, sem dúvida. Só com o passar do tempo mesmo, com o amadurecimento, é que você vai encarando isso com mais naturalidade. A gente pode dizer que não deixa que esse sentimento seja assim tão bruto, né? Então, de uma forma tão agressiva e tudo. Mas você sente, mas sente de uma forma diferente. Né? Então, com o amadurecimento, com o esclarecimento, você vai melhorando isso em você. Não significa dizer que isso vai suprir a falta que você sente, a saudade que você sente, aqueles momentos. Não vai. Mas vai te ajudar muito a caminhar e a fazer com que os outros também possam caminhar. E até aproveitar melhor o tempo na presença do outro fisicamente. Sim. Eu acho que esse é o ponto mais importante, não é? Porque nunca estaremos ausentes do outro quando temos relações afetivas. Exato. Mesmo fora do corpo físico, a lembrança, o coração, Jesus já diz, onde tiver teu coração está o teu tesouro. Mas quando nós estudamos a Joana, estudamos a doutrina e espírito do Evangelho de Jesus, nos auxilia a valorizar a presença do outro ali, porque nós estamos construindo história com o outro. Exato, até porque não se sabe se todos vão estar no mesmo lugar quando desencarnados. É verdade. Não é? A gente sabe que o André Luiz, a mãe dele, não estava no mesmo lugar. Teve que ir visitá-lo. É verdade. E depende de uma série de fatores. Mas o Eduardo falou uma coisa interessante. É a vida que você leva aqui, não é? Se você verificou que foi, mesmo que tenha sido uma vida de muita luta, não é? De muito sacrifício e tudo, mas você já tem uma ideia mais ou menos de como é que aquele espírito está. Então você deveria se alegrar. Até porque, então vamos pegar assim, se uma pessoa, por exemplo, desencarna e estava passando por um momento difícil de uma enfermidade, por exemplo, né? Algo que não melhorava, até por causa das circunstâncias da vida mesmo, não é? Até por causa da vida como um todo, da luta como um todo, desde quando era criança e quando foi ficando adolescente, jovem e tudo, é aquela luta muito grande e aquilo foi desencadeando problemas emocionais, não é? Em que a pessoa foi tendo, o corpo foi botando para fora tudo aquilo que sentia, que o espírito carregava. Pode ter mágoa? Pode ter mágoa, sim. Porque ninguém está livre disso. Estamos ainda nos educando? Sim, você pode encarar aquilo que os outros fizeram, né? Ainda com uma mágoa muito grande, carregar tudo aquilo e uma dificuldade e tudo mais. Então você se esbarra, por exemplo, com alguém que tem problemas de hipertensão, não é? Que tenha tido outros tipos de problemas mais graves por causa da própria vida, sim, mesmo como um todo, não é? E elas, sem dúvida, você tem que ver que aquilo para ela foi um alívio, deixar aquele corpo que já não respondia mais ao medicamento daqui, não respondia mais àquela situação. Então você chega numa fase em que você começa a tomar vários remédios, e eu citei o caso da hipertensão, você tem vários hoje, você tem mais de 100 e tantos medicamentos aí, enfim, muito mais, de pressão, né, para controlar a PA.
Mas chega uma hora em que o teu corpo não responde mais, porque tudo é metabolizado nos rins, e aí? Como é que faz? Então chega uma hora que você tem que ir levando. E aquilo constitui um sofrimento, o espírito preso àquele corpo, e a gente tem que ter essa compreensão. No caso da enfermidade, principalmente, poxa, estava preso àquela doença, estava preso àquela enfermidade, não é? Se libertou. Era um sofrimento. Era um sofrimento muito grande, se libertou. E você sabe que vai acarretando fraqueza, é o coração que fica fraco, não consegue mais andar, né, direito, enfim, não consegue mais ficar em pé. Que se dê a oportunidade de um acolhimento com todos os recursos ao alcance, mas sabendo da necessidade de, num momento, deixar que o outro parta. Sim, né? sim. A Maria Tereza, ela falava isso, porque quando ela apresentava aquele quadro, corriam logo com ela para o CTI. Uhum. Entendeu? Aí de um momento lá que ela saiu, falou: olha, da próxima vez que eu passar mal, vocês, por favor, me deixem em paz. Entendeu? Não queria mais ir para o CTI, porque ela sabia que estavam prorrogando algo, estava exaurindo, estava esgotando. Olha, já que você tocou nesse assunto, a minha mãe, foi esse caso que eu citei, o caso da hipertensão. A pressão dela era 23 por 11, por 12, por 13, todo dia. Meu Deus. Mesmo tomando 20 comprimidos por dia. Vários para pressão, para o coração, porque ela já tinha tido infarto e depois desencarnou num outro infarto. Então a vida foi fazendo com que ela ficasse assim. Toda a luta que ela teve, toda coisa que ela teve, depois numa psicografia, ela relata essa questão emocional. Que ela não conseguiu controlar isso, ela não conseguiu ter isso em mãos, entende? E aquilo foi acarretando, claro, um desgaste. Então você imagina uma pessoa, né, que já tinha seus 70 e poucos anos de idade. Porque depois dos 2 primeiros infartos, ela ainda ficou conosco durante 8 anos. Mas uma fraqueza geral foi tomando conta, não é? Então você leva para um médico, leva para o outro, vê isso, vê aquilo. E aí os rins foram ficando prejudicados. Então o último cardiologista, não é, falou que ela, olha, a senhora, o remédio que se toma está metabolizado ali e o rim não está respondendo. Então vai chegar uma hora que vai precisar fazer diálise. Como vamos fazer? Nós vamos ver como é que nós vamos fazer tudo isso. Então chegou um momento em que ela falou para um familiar meu, né? Ela falou assim: olha, não tem mais o que fazer. Não é? Não tem mais o que fazer. Então era uma coisa que, por exemplo, você tem o médico do SUS, mas você também leva para o médico particular e tudo mais, não é? E ela falou isso para uma tia minha: não, vamos parar, porque senão daqui a pouco está todo mundo endividado, não é? Não tinha mais, e aquilo para ela foi assim uma aceitação. E naquele período que já estava próximo já do desencarne dela, não é? Uma fraqueza geral muito grande, nós tivemos que buscar uma injeção para os rins que custava $1.000. A primeira injeção você consegue comprar, você tinha que tomar 4, era uma por semana, não é? Para poder dar uma levantada, para não dar anemia, para não dar nada disso. Então você tinha que pegar no SUS. Como é que você vai fazer? Não tem como. E ela custava $1.000 uma semana, na outra semana ela é mais cara. Sim. Que é pelo dólar, não é? E só quem fornece é a farmácia do governo, não é? Então eu estou relatando isso aqui porque é toda uma compreensão. Não, mas é o episódio de quem está nos ouvindo também. Exato, é toda uma compreensão do que você tem que ter. Eu não tive essa tranquilidade que a gente está falando aqui. A princípio veio até uma frustração, né, Renato? Sim, que hoje eu encararia, né, com mais facilidade, digamos assim, não numa boa, mas com mais facilidade, não é? Então a gente, depois de toda aquela luta, vai com isoporzinho, pega as injeções, traz de 2 em 2 meses, depois não deu tempo dela tomar a outra remessa de injeção, né? O farmacêutico ia na sua casa aplicar a injeção e tudo mais. Olha, e vê que passava o efeito da injeção, começava tudo de novo. Era aquilo ali, até chegar uma hora em que não existisse mais um medicamento que desse uma coisa. Então você precisa compreender isso, não é? Então no primeiro momento, nossa, fiquei desesperado, chorei, perguntei por quê, você não tinha o direito de fazer isso comigo. Pois é. Eu preciso saber notícias, não preciso não, eu dizia assim, eu quero saber notícias dela, como se eu tivesse, né? Porque era eu que cuidava. Mas olha, a espiritualidade não se aborrece com isso. Deus não se aborrece com isso.
não é? A gente que sofre. Sim, eu sei que era você que cuidava. Eu sei que era você. Logo, logo você vai ter notícias, não é? Logo, logo você vai ter notícias. E tudo foi sendo feito para que eu tivesse notícias, mas para que eu tivesse também o estudo, né? Para que eu tivesse também a compreensão daquilo que tinha acontecido. Porque eu, num primeiro momento, eu falei, eu queria ela aqui. Aí falaram para mim, mas mesmo carregando no colo, eu dizia, mesmo carregando no colo. Sim. Então, eu não me culpo, eu só peço desculpas por ter falado isso, não é? Mas olha, enfim, depois de todos os desdobramentos, num primeiro momento ela caminhando ainda com dificuldade, mas a cada desdobramento com ela foi melhorando, até que se apresentou sem mais nada daquilo. Graças a Deus. E num desdobramento em que ela me leva à presença de Nossa Senhora, porque ela mostra a Nossa Senhora para mim, ela sempre que quiser falar comigo, você fala com ela. E apontava assim, e eu olhava assim, era Nossa Senhora. Só que eu não podia entrar naquele local. Era um local lindo, Edu. Lindo o local. Só que eu não podia entrar. Ela entrava, mas eu não podia entrar. Então ali naquele Ela era legionária de Maria, você não é? Eu não podia entrar. E aí me veio uma compreensão assim, por quê? Você não está desencarnado. Também tem isso aí. Né? Você só está desdobrado. Tem lugares que são inacessíveis a quem não fica fora do corpo. Sim, eu não poderia entrar. E dali, depois daquilo ali, eu falei assim, nossa, aqui ela está sendo tratada, não é? E foi melhorando. Aí me diz, se você pudesse naquele momento, tu não ficaria lá? É claro. Lógico. Tu voltaria pro corpinho físico? Não. É isso que a gente está conversando aqui, que a gente tem que pensar que quem está desencarnado pode estar muito feliz. Sim. E que a nossa tristeza, o nosso desespero vai empanar essa felicidade, vai dificultar, vai levar a sofrimento. E ainda que não esteja feliz porque não tenha maturidade, a nossa aceitação, compreensão e uma conduta mais ajustada vai auxiliá-lo a conquistar isso. Exatamente. Não é? E de um encontro, envolvê-lo em oração de forma mais ajustada para que ele receba aquela vibração. Exato. Então vamos lá. Miranda anotou aqui. Deplora-se agora. Sim, então vamos lá. 19º parágrafo. Hoje foi o trânsito. Tem o trânsito, tá chovendo, o trânsito, enfim, né? Vamos lá. Deplora-se, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa e permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. O homem e a mulher de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerraram os seus compromissos no mundo físico, podendo retornar à sua origem, enquanto os endividados, os de conduta insana, devem desfrutar de tempo para a reparação e o reequilíbrio. É o que a Miranda o próprio Evangelho fala, também, né? O próprio Evangelho fala isso, que a gente diz, poxa, foi uma criança, foi, né, alguém que você imagina que não tenha pecados, entre aspas, né? Delitos. Sim. Nenhum. Nossa, que imperfeição que tinha. Por que isso? Não é? O próprio Evangelho assinala pra gente. E ela fala aqui, né? Que os de conduta insana devem desfrutar de tempo para a sua reparação. Então, se a gente sabe que tem um familiar, né? Que teve uma vida complicada, uma série de dificuldades, de conduta moral muitas vezes inadequada, essa pessoa vai precisar das nossas orações, da nossa ajuda, né, na sua recuperação no plano espiritual. Mas ninguém está desamparado, né? Seja lá qual foi o erro que a pessoa tenha cometido na vida, mesmo aqueles que tiraram suas próprias vidas, ninguém está desamparado, né? O amor de Jesus e de Maria de Nazaré, como citado aí pela mãe do Renato, não desampara nenhum de nós. Mas evidentemente que colheremos na vida espiritual aquilo que plantamos aqui na Terra. Exato. É inevitável. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai estar desamparada, que ela está deserdada da bondade divina. Mas ela terá que colher esses frutos amargos até para uma reflexão e uma necessidade de mudança que ela precisa compreender que terá que recomeçar no plano espiritual. Isso aconteceu com muitos de nós antes de virmos para essa vida. Eu estou aqui lembrando, por algumas circunstâncias, eu tive oportunidade de acompanhar o desencarne na rua, não é? De pessoas que estavam em lutas, assim, e sofreram morte violenta, né? E eu lembro que a primeira vez eu fiquei chocada. Aí eu ouvi nitidamente,
mentalize aqueles que amam Ele. E eu pensei, meu Jesus, é o filho de alguém, é teu irmão, é nosso irmão. Em algum lugar tem um filho, uma esposa, uma mãe. E comecei a fazer minha oração, porque eu fiquei imaginando assim, minha Nossa Senhora, o nível de maturidade que a gente não pode avaliar, estava numa situação suspeita, grave, né? Dolorosa, mas eu nunca mais esqueci aquela intuição. Então, se esteja em situação de gravidade assim na rua ou não, na hora que eu estou acompanhando qualquer momento ou lidando nesse estágio, eu penso logo, meu Deus, em algum lugar alguém ama. Então, que o amor dessa pessoa, ou aquele a quem ele ama, possa de alguma forma vir trazer amparo e socorro. Sim, super importante, não é? Você lembrar do amor nesse momento. Com certeza. Não só aqueles que estão aqui encarnados, mas que já se anteciparam à grande viagem, estão lá também. Né? Vamos lá, vamos auxiliar. Né? Sem dúvida. Então ela continua dizendo, o corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere, e a libertação de um ser amado que envolve a plenitude deverá causar alegria e não desgosto. É o que você falou da sua mãezinha, não é? Sim, sem dúvida. Se forem pessoas mais que desencarnem, também a satisfação deveria permanecer pelo fato de a mesma interromper-lhes o curso dos delitos, facultando-lhes tempo para pensar, não se comprometendo mais nem se arruinando em demasia. Quantos espíritos, né, se apresentam na reunião mediúnica dizendo que estão arrependidos, né, dizendo que lamentam os erros que cometeram, os crimes que cometeram. Então, é o que Joana fala, né? Quando há o desencarne de um companheiro assim, a gente deve agradecer a Deus, porque acabou com aqueles compromissos que ele cada vez assumia mais. Então, aqui houve uma interrupção. É evidente que ele pode ficar numa situação complicada no plano espiritual, sim, mas ele tem afetos. Ele tem uma mãe, um pai, um irmão, uma avó, pessoas que ele ama, que estão do outro lado da vida e vão ajudá-lo nesse processo de recuperação. E muitos depois aceitam essa ajuda, se emocionam, voltam a acreditar no bem e quando reencarnam, voltam com uma outra ideia, com outro pensamento. E muitos de nós, que hoje estamos aqui trabalhando e tentando sermos pessoas melhores, ontem fomos criminosos. E estamos hoje tentando agir de uma forma melhor. Assim é a lei do progresso. Vai, Miranda. Vamos lá. Dá tempo ainda? Temos ainda um minuto e meio? Um minuto e meio, né? Então dá tempo de ler mais um parágrafo, né? Aí ela vem dizendo assim, olha, não é assim que reagem as criaturas na teimosia em que permanecem, negando-se a uma mudança saudável de conduta. Que é o que nós deveríamos pensar hoje, né? Eu sei que vou desencarnar, eu só não sei quando. Por que não tentar me tornar uma pessoa melhor? Me preparar para esse desencarne, né? Me preparar para voltar com o coração mais em paz. Perdoar quem tem que ser perdoado, né, fazer o bem, servir ao Cristo dentro das nossas possibilidades, viver com dignidade, com ética. Todos nós podemos fazer isso, está ao alcance de cada um. Interessante, porque essa mudança saudável de conduta não está falando daquela mudança de fora, não. Está falando dessa conduta interna, é por isso que a eutanásia não é orientada. Porque cada minuto no corpo físico é uma janela que se abre para uma bênção de meditação e libertação interior. Exato, era sobre isso que eu ia falar, inclusive eu tinha até fugido aqui do meu pensamento. Quanto mais tempo você permanece, e ela fala aqui no parágrafo anterior, da questão de que aquele que não foi, nossa, tem muita coisa a realizar ainda, não é? Porque ainda tem oportunidades para ele de se melhorar, principalmente aquele que já se converteu na mudança, né? Em começar o processo de mudança, não é que já tenha mudado, mas que já tenha o pensamento voltado para isso. Bom, então chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.